meu ser o nosso programa, o programa Palavra que Liberta, em nome de Jesus, né? Disse-lhe Jesus Cristo: e conhecereis a verdade vos libertará. Meu amado, minha amada irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo, nesse dia de hoje, Deus tem uma palavra sempre ao nosso coração. E o tema dessa mensagem, dessa noite, ela é tão importante, de suma importância para os dias atuais, que quando a gente começa a ler Bíblia, começa a ler a palavra de Deus, e a gente vai se deparando com o cenário atual, e a gente olha que a realidade da Bíblia, ela está se cumprindo a cada dia, né? Mas antes de qualquer coisa, antes de mencionar qualquer palavra, eu venho agradecer ao Senhor pela bondade de Deus, pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus em nossas vidas. Parece eterna, rica e misericórdia que o Senhor tem conosco. Eu aprendi uma coisa seguinte, às vezes a gente se preocupa em falar muito bem, né? Ter uma oratória muito boa, né? Uma dicção de voz muito boa. Isso é importante, principalmente para quem trabalha com o público, está na frente, né, das igrejas, e quem está sobre a mídia. Mas tem uma coisa que eu olho e vejo, que a gente não precisa maquiar muita coisa. O que você precisa entender é que quando você fala de Deus, quando você fala do Espírito Santo, você tem que falar de dentro de você, direcionado pelo Espírito de Deus. Então eu digo sempre assim, a palavra diz pra gente assim, que ainda que se eu falasse a língua dos anjos homens, eu falasse eloquentemente bonito, mas não tivesse dentro de mim o amor, dentro de mim a paz, o Espírito, o próprio Deus dentro de mim, eu seria um vazio, seria como sino, seria como se fosse uma folha jogada ao vento. Então, no nome de Jesus Cristo, eu quero assim agradecer a Deus, por Deus, Ele entender que Ele pega as coisas insignificantes, as coisas desprezíveis, as coisas na lógica humana, absurda, e Deus transforma naquilo que Ele quer para a glória dEle. Eu quero começar esse programa diferente. Aí posso ser assim, pastor, por que o senhor fala assim? Porque é o seguinte, o maior testemunho que você tem e eu é a nossa própria vida. Então, veja, você tem que entender que Deus não chamou você e eu por um acaso. Deus chamou com um propósito. Talvez você não entenda o propósito, mas Deus quer que você cumpra o propósito dele. Estamos entendendo isso ou não? Então, talvez você não consiga entender o propósito de Deus. Você não vai entender, como eu também não entendo às vezes. Mas eu tenho que entender pelo menos isso, que Deus me chamou para cumprir o seu propósito. Então, eu não quero ficar com minhas palavras. É interessante que eu começo o programa agradecendo, orando, mas esse programa ele veio totalmente assim diferenciado, ou seja, nesse dia de hoje, para nossas vidas. Eu vou orar ainda, vou agradecer os colaboradores, né, no nome de Jesus Cristo, mas para eu ter base no que eu estou falando, eu tenho que ir para a palavra, porque a palavra ela é a minha base, né, a nossa base. Então, a gente olha para a palavra de Deus e diz assim, né, que muitas vezes nós não conseguimos entender, nunca vai entender aquilo que Deus quer em nossas vidas, para que foi que Deus nos chamou. Repare só o que aqui diz a palavra de Deus, no nome de Jesus Cristo, né? No nome do Senhor, estou chegando lá. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus que... Vamos lá. Carta de 1 aos Coríntios, não é a mensagem ainda. Esse tema dessa noite de hoje tem um tema muito forte, não é a mensagem ainda, mas veja só. Carta de 1 aos Coríntios, capítulo 3. Eu vou começar do versículo 14. Diz assim. Do 15. Diz assim. Se a obra de alguém se queima,
sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis que as coisas, do santuário de Deus, que é do Espírito de Deus, que está em vós. Diz assim: não se engane. Se alguém destrói o santuário de Deus, este o destruirá. O santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane dentre vós, nem ninguém que considere mais sábio nesta era. Aquele que é sábio, volte a ser tolo, para voltar a ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é uma tolice diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios nas suas próprias armadilhas ou astutas. Agora veja que interessante, diz assim, irmãos, observai o vosso chamado, porque não foi muitos sábios, segundo os critérios humanos, que Deus escolheu, Deus chamou. Aí Deus pegou aquelas coisas insignificantes da vida, desprezível, desprezada, aquelas que não são nada, para confundir quem são. Então, no nome de Jesus, eu como pastor, às vezes eu ouço pessoas falar. Eu tenho certeza que você também já falou isso. Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei orar, Eu quero falar assim para você em nome de Jesus. Talvez você não tenha o costume, ou seja, o hábito de estar à frente. Mas você sabe falar, você sabe orar, você sabe cantar, você sabe sim. Pastor, mas em relação à pregação, aí outro detalhe agora. Precisa sim da instrução, primeiramente do Espírito Santo e de pessoas vocacionadas, pessoas que possam instruir. Mas se você tem o desejo e a vontade, Deus ele realiza. Então, Deus pega as coisas pequenas, coisas tão insignificantes, para confundir as grandes, para que nenhum mortal se glorie na sua carne. Porque toda honra e toda glória, todo louvor é dado a Deus. Pense nisso. Deus te chamou para cumprir um propósito. Talvez você não entenda o propósito, mas Deus vai fazer você cumprir esse propósito. Deus, em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de um dia de vida, um dia, Senhor Deus e Pai, que passamos. Talvez, Deus, não foi o dia que nós pedimos ao Senhor, mas foi o dia que o Senhor nos proporcionou para nós. Por isso a tua palavra diz: em tudo dá graça. Te damos graça, porque conseguimos vencer esse dia e começar outro dia com a tua presença e com a tua graça. Obrigado, Jesus Cristo, pelo pão de cada dia. Obrigado, Deus, pelo sustento. Obrigado, Deus amado, Senhor Deus, pelo livramento. Muito obrigado, Senhor Deus e Pai, por mesmo, Senhor, se nós entendermos, o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela dificuldade. Obrigado, Senhor, pela aquela oração não atendida, porque você sabe todas as coisas. Obrigado. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Assim eu oro, Senhor, e te agradeço. Espírito Santo, eleve o pensamento a Deus. Eleve agora o meu pensamento a Deus. Que a minha mente seja cheia da tua graça, seja iluminada pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, eu já quero também agora orar e agradecer pelos colaboradores do programa, aqueles que entenderam, Senhor. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor faça eles prosperarem cada dia mais. E que não falte, Deus, a tua graça, em nome de Jesus. Se você quer ser um colaborador conosco do programa Palavra que Liberta, está aí, é a chave Pix, proclamaçãoceal@hotmail.com. Tá bom? Se você desejar direcionar o programa Palavra que Liberta, fique à vontade, tá bom? No nome de Jesus, a sua contribuição
está fazendo missões. E saiba que missões nasceu no coração de Deus. Missão é algo de Deus, nasceu no coração de Deus. Deus é missionário. Então você não pode ir, mas a sua contribuição está levando o Evangelho. Tá bom? No nome de Jesus. Nós temos parceiros também lá em Moçambique, né? A igreja a qual pastoreava, né? Assim, bem dizer que estou saindo lá do Calumbi, ali, também Aldeia, está indo novos gestores, novos pastores, que Deus use esses homens para a glória dele, para que dê continuidade àquilo que o Senhor começou nessas duas igrejas. Então, essas igrejas, ela tem uma parceria com missões, né? Eu quero falar um pouco aqui da igreja de Aldeia. A Aldeia, quando ela começou como ponto de pregação. Hoje ela é igreja registrada. Então ela começou como ponto de pregação. Uma igreja que praticamente ela nasceu ali na rua, praticamente assim, no bom sentido, dizendo. A gente entrou naquele povoado ali chamado Aldeia, né? O saudoso pastor Milton, né, nos ajudou muito ali, né? Com a sua doação, a sua motivação ali. Eles faziam os cultos nas quinta-feiras, a gente ia para uma associação ali naquela comunidade e muitas das vezes encontrava, ou seja, as portas fechadas. E aí a gente saímos dali, entendeu? Nós entendemos que o mundo espiritual é assim mesmo, há sempre uma divergência, né? Para que o evangelho não entre na comunidade, naquele local, mas foi Deus que concedeu ali. E aí nós começamos a fazer os cultos na frente da casa da irmã Helena, né? Irmã Helena, uma pioneira nossa ali também, em Aldeia. E dali foi surgindo, a igreja foi crescendo, Deus foi trabalhando ali dentro, foi ganhando alma, libertando almas ali dentro. E dali da casa da irmã nós passamos para o colégio ao lado. E ficamos ali um tempão naquele colégio. E depois fomos para uma casa também ao lado do colégio ali, locamos ali uma casa ali, alugamos, né? E ficamos ali um bom tempo ali naquela casa ali. E hoje nós estamos ali na avenida principal, ali em Aldeia. Mas o que eu quero chegar a uma conclusão, para ser breve, é que quando a obra do Espírito Santo ela permanece. Então essa obra não foi do pastor Haroldo, não foi do pastor Milton, não. Ela foi do Espírito Santo. Então ela permanece ali. Agora veja só, essa obra lá, essa igreja fundada em Aldeia, ela veio do modo missão. Ela nasceu no modo missão. Então Deus enviou a minha vida ali naquela cidade, Santo Amaro das Brotas, pastoreava lá a igreja. Hoje quem está é o pastor Irani, meu amigo, que Deus abençoe o pastor Irani, no nome de Jesus Cristo. E Deus colocou no meu coração essa vontade de fazer um ponto de pregação em Aldeia, né? E aí hoje está uma igreja firmada e registrada. Isso é missão. Então a sua atuação faz isso. No nome de Jesus Cristo, eu quero ser transparente com você. Eu não estou aqui, irmãos, para ganhar ibope nesse programa, para ganhar status. Eu quero que você só entenda uma coisa. Quando você contribui à palavra de Deus, no programa Palavra que Liberta, que você você é a pessoa que se doa, você é a pessoa que se entrega, você é a pessoa que faz, ou seja, a sua oferta faz a diferença. Essa palavra está entrando nos lares. Por mais que ainda seja um programa gravado, e vamos trabalhar, fazer ele ao vivo, porque a cobrança é grande. Estão pedindo, pastor, faça o programa ao vivo, porque eu sei que o programa ao vivo é outro programa. Mas enquanto isso não acontece, enquanto isso não se torna realidade, já foi gerado no mundo espiritual, só falta agora gerar a realidade agora. Mas você está doando, você está ofertando. E a sua oferta está levando nos lares uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra de motivação. Quando eu paro para ler as mensagens, eu vejo lá as pessoas agradecendo, eu vejo pessoas pedindo oração. E Deus sabe que é verdade. Não sou nenhum maluco, nenhum louco falar uma coisa dessa aqui no programa desse, aqui, diante de vocês, aqui, diante das câmeras. Deus sabe que vocês estão nas minhas orações. Deus sabe que eu oro. Então não precisa que justificar nada.
quem conhece o coração do homem é Deus. Então continue fazendo sua parte, continue sendo parceiro desse programa. A sua oferta faz a diferença. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo, tá bom? Falar um pouco sobre algo que no dia de hoje nós estamos vivendo essas labutas da vida e muitas das vezes nós não sabemos como enfrentar. Eu quero convidar você agora para ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo, que se encontra registrado, por gentileza, no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 7, por gentileza, né? Palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 e 9, né? O tema é esse: aprenda a ter paciência e domínio próprio. Aprenda a ter paciência e domínio próprio. Mas eu quero assim pedir a Deus mais uma vez a intervenção do Espírito Santo. Eu quero que Deus abra o nosso coração, a nossa mente, e que nós possamos receber de bom grado essa palavra. Deus, em nome de Jesus, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, nem a nossa vontade. Eu sei, Senhor, em nome de Jesus, que estamos aqui não para agradar a nós mesmos ou a mim mesmo, mas sim ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra vá, Senhor Deus e Pai, e fale aos corações. Em nome de Jesus, instrua essa pessoa com a tua palavra. Assim oro e te agradeço em o nome de Jesus. Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8 e 9, que diz assim: é melhor o fim de uma coisa do que o seu início. É melhor o paciente do que o arrogante. Não te ires depressa no teu espírito, porque a ira alojada no íntimo, ela pode trazer destruição. Ou a ira alojada no íntimo do tolo traz destruição. Irmãos, como está sendo difícil no tempo de hoje a pessoa adquirir a paciência. A paciência ela é um dom do Espírito Santo, é uma virtude do Espírito Santo. Mas nos tempos de hoje, a vida corrida, a vida hoje, o mundo hoje tecnológico falando, a tecnologia invadiu, ou seja, o mundo inteiro, que está escrito lá também no profeta Daniel: por se multiplicar o conhecimento, a ciência, o amor de muitos vai esfriar. Mas não quero falar disso nesse programa, eu quero falar sobre paciência e domínio próprio. São virtudes do Espírito Santo que nós temos que ter a cada dia. E além disso, colocar em prática. A paciência é que vai levar você a ter o domínio próprio. Ser paciente é virtude. Mas pastor, como é que eu tenho paciência se nos tempos de hoje a vida é tão corrida? Eu tento fazer as coisas certas, mas parece que algo se levanta para tirar a minha paciência, ou muitas vezes até para provocar a minha pessoa. Mas pastor, eu tenho um pavio curto, eu sou pavio curto, eu não aguento muita coisa. Pastor, você sabe, eu sou assim, que comigo bateu, levou, mas não é assim. Deus quer que você seja. Deus quer que você seja uma pessoa melhor. Deus quer que você seja uma pessoa paciente. Repare só que é interessante, quando eu pego esse texto aqui agora, diz assim, melhor é o paciente do que o arrogante. Uma pessoa sem paciência, ela não consegue ouvir o próprio Deus. Uma pessoa sem paciência não consegue ouvir ninguém. Por quê? A pessoa com falta de paciência, ela quer a coisa já, ela quer a coisa na hora, ela quer imediato. E às vezes tem coisas que você vai ter que ter a paciência para poder usufruir do resultado.
Deixa eu dar um exemplo. Você planta agora uma fruteira, você não vai colher o fruto naquele mesmo momento. Então você tem que ter a paciência para poder esperar o tempo certo. O tempo que a fruteira vai dar seu fruto para você colher. Isso chama-se paciência. Então muitas das vezes, por não saber esperar, por não ter essa paciência, por não ter esse dom do Espírito de Deus, aí agora, o que é que falta? Entra a parte chamada o desequilíbrio, que é o domínio próprio. É aí agora também, se a gente não se policiar, é nessa hora que o inimigo das nossas almas, ele entra em ação. A Bíblia diz para nós, vigiai e orai. Primeiro a gente vigia, depois a gente ora. Não é orar primeiro. Escute só o que eu estou falando, nesse sentido bíblico agora. Vigiai e orai. Então, você está vendo que algo está tentando roubar a tua paciência. Algo está tentando tirar você do equilíbrio, você do pedestal. O que é que você tem que fazer, meu irmão e minha irmã? É orar e pedir clemência a Deus. Pedir ao Espírito Santo que te segure. Pedir ao Espírito Santo que te dê a paciência. Pedir ao Espírito Santo que te dê o domínio para você não possa revidar naquele momento, para você até não perder a razão. Estamos entendendo isso? Tem casos que vai ao extremo mesmo, tem casos que vai acima de você e de mim, mas no nome de Jesus, tenha a virtude do Espírito Santo, a paciência vai gerar em você o domínio próprio, que é o equilíbrio emocional. Quando a gente age pelas nossas emoções ou por nossas razões, saiba que pode causar sérios prejuízos e pode abrir sequelas, tanto nas nossas vidas como na vida dos outros. Então, no nome de Jesus, o que Deus está trazendo nesse programa de hoje é para que você entenda. E se você não tem essa virtude divina, peça ao Espírito Santo de Deus, que Ele vai te conceder, em nome de Jesus Cristo. Palavra de Deus, em nome de Jesus. Aprenda a ter paciência e domínio próprio, para que você tenha sucesso em todas as áreas da sua vida, tanto espiritual, profissional, emocional e conjugal. Diga amém em nome de Jesus. A paciência é a virtude de Deus. Palavra de Deus, no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 16, versículo 32, diz assim: quem tem paciência é melhor que um guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Repare que é interessante essas colocações. Nós sabemos que Provérbios é um livro de aconselhamento, Eclesiastes também, né? É um livro de aconselhamento, um livro que nos ensina, não dá muitos conselhos para nós. Mas repara a comparação. Mais uma vez, quem tem paciência é melhor do que um guerreiro. E quem tem domínio próprio é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Repare só. Veja como é fundamental a pessoa ser paciente. Veja como é importante, fundamental, a pessoa ter o domínio próprio, não agir pelos seus impulsos. Aí Salomão faz essas duas comparações. O paciente é melhor do que um guerreiro. Por quê? Às vezes, você está numa guerra e não tem paciência para poder vencer ela. Escute, eu quero falar sentido figurado agora, sentido humano aqui agora, por gentileza. Quando a pessoa está numa guerra, está confrontando um inimigo, o que é que tem que ter? Com muita humildade, mas também com muita seriedade aqui agora. Sangue frio. Então esse sangue frio, trazendo sentido agora, é a paciência. Porque se no momento que ele agir pelos seus impulsos, ou sem a paciência, ou sem a sua estratégia de guerra, ele vai morrer. É cometer um suicídio na hora. Então, é isso que a palavra ela quer nos trazer nesse dia de hoje. Paciência e domínio próprio. Outra coisa que é interessante é o seguinte, no nome de Jesus Cristo. Veja só. Quem tem um domínio próprio
é muito mais importante do que aquele que conquista uma cidade inteira. O domínio próprio é o equilíbrio. Aquele equilíbrio que a tua alma não tem. Somente o Espírito Santo tem. O domínio próprio é aquele negócio que você quer agir pelos seus impulsos. E ele, o Espírito Santo que está em nós, que é uma virtude dele, que é um fruto dele, diz: não faz isso agora. Então, mas eu quero fazer, mas não faz agora. Então você começa a ficar naquela luta dentro de você. Então é melhor você ter o domínio próprio, deixar ser levado ou conduzido pelo Espírito Santo, do que agir sem o domínio dele. Porque quando a gente age sem o domínio do Espírito Santo, saiba que algo vai dar errado. E o pior de tudo é que você e eu, nós vamos colher aquilo que nós plantamos por falta de domínio próprio. Você sabia que quem tem um domínio próprio é virtude de Deus? Quem tem paciência é virtuoso e virtuosa? Sabia disso ou não? Então por quê? Porque é um dom divino. É um dom do Espírito Santo. Escute só. Há momentos em nossas vidas que você é ou não é provocado ou provocada? Tá. E aí fica: eu quero ver até quando ele vai suportar e ela vai suportar. E sem contar, né, o adversário ao nosso lado, que fica futucando ali, né? Futucando, ou seja, colocando mais lenha, esperando que você estoure. Aí quando você fica na sua, ou seja, né, você tem um antídoto, que é a paciência do Espírito Santo, o que acontece agora? O inimigo fica louco, fica doido. Aí não consegue, aí vai tentar outra artimanha, que é para tirar você do pedestal, tirar você do sério. Aí você agora tem outro antídoto, que é o domínio próprio, outra virtude do Espírito Santo. O que é que diz a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em momento nenhum a palavra manda você confrontar Satanás, manda você resistir. Você não pode ter medo, porque o medo não vem do Espírito Santo. Ele nos causa cautela. Diga amém. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Palavra de Deus. Provérbios, em nome de Jesus Cristo. Capítulo 20, verso 22. Que diz assim a palavra de Deus: não digas: eu me vingarei no dia do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Não diga: eu me vingarei no dia do mal. Repare que é interessante. Se nós não tivermos a paciência no dia da adversidade, no dia mal, o que acontece? A gente pode pagar mal com mal, mas a palavra diz: não diga, eu me vingarei. Não faça isso. Espere, deixe na mão de Deus. Tenha paciência, controle essa raiva, controle esse mal que quer explodir dentro de você, que é uma semente que o inimigo lança em nossas vidas. Controle isso. Porque o Deus que está falando com você nesse programa é o Deus de justiça. É o Deus de justiça. Não haja pelos seus impulsos, não haja por suas emoções, não haja por suas razões. Entregue na mão do Senhor e o Senhor vai fazer justiça e Ele vai entrar em ação. Diga amém, Jesus. Seja sábio, seja sábia. Não caia no jogo de Satanás. O diabo tem roubado a paciência dos lares, nas vidas, nas famílias, na vida das pessoas. O diabo tem confrontado as pessoas porque sabe o nível, no bom sentido falando, ele sabe o nível da sua paciência, ele sabe o nível. Mas pastor, o diabo ele não é onisciente, claro que ele não é onisciente. Ele não é onipresente, claro que ele não é onipresente. Ele não é onipotente, claro que ele não é isso. Mas a Bíblia diz que ele anda em nós de redor. Ele anda nos policiando, nos vigiando, nos observando. Então ele sabe, sim, ele sabe dos nossos pontos fracos.
E Ele sabe que muitas vezes você é uma pessoa que não tem paciência, mas quando você começar a se encher desse antídoto, dessa virtude do Espírito Santo, a paciência, você vai ter o domínio próprio. Irmãos e irmãs, não é do dia para a noite que você vai mudar totalmente. Tem umas pessoas que o Espírito Santo faz a mudança radical, tem outras que é o processo. Mas pelo menos tente, lute, tente ser paciente para que você seja vitoriosa. Tente pelo menos fazer isso. Não diga eu não posso, eu não tenho, você tem sim. Você está dizendo isso que não pode porque você não se entregou ainda ao Espírito Santo. Você não deixou o Espírito Santo fazer a obra em você por completo. Mas quando você diz assim, eu não tenho, mas o Espírito Santo, Deus tem esses dons e essas virtudes, e eu vou abrir o meu coração, eu vou abrir a minha alma e vou deixar Ele fluir em mim, para que essas virtudes nasçam em mim e para que eu possa colher os frutos em nome de Jesus. É muito difícil, irmão, você ser afrontada e ficar ali calado, quieto, com muito respeito, ficar pasmado, ou seja, né, como se fosse um pateta ali. Saiba que nesse momento que você está sentindo desse jeito, com muito respeito, né, um tolo, uma tola, né, saiba que Deus está sendo glorificado em sua vida, porque você não reagiu, você não revidou. E sabe que está sendo envergonhado? O inimigo das nossas almas, porque há um mundo espiritual que está nos observando constantemente. Não veio afronta? Não veio? Não veio o dedo na cara? Não veio? E você ficou quieto, tranquilo, você ficou quieto. É aí que vai entrar agora o nome de Deus sendo glorificado em sua vida e em nossas vidas. Palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Provérbio capítulo 25, por gentileza, verso 15 diz assim: com muita paciência se convence o príncipe, e o falar agradável pode quebrar os ossos. Essa aí deixa sem argumento. Eu quero te falar uma coisa aqui, um testemunho pessoal aqui, próprio. Tem uma pessoa que eu gosto muito, é meu amigo hoje, voltou a ser meu amigo, fala comigo normalmente hoje, caiu por terra tudo. Eu gosto da pessoa. E meu amigo, né, de muitos anos, vai ter que ser muito sábio aqui, né, nesse testemunho, porque as pessoas, ela assiste o programa, né, e fica às vezes assim, quem será, né? O pior é que a gente tá com um público curioso, que tudo quer saber, que tudo quer indagar, né? Tudo indaga, perdão. Então é o seguinte, e aí eu, por um motivo ou outro, umas pessoas mal influenciadas, né? Começou a fazer a cabeça desse amigo meu, né? Começou que ele se distanciou de mim. E eu senti aquilo. Senti. Falava com ele, não me respondia. E às vezes que eu ia me aproximar, me tratava mal, né? Com indiferença. E ali, isso me causava muita dor e tristeza em mim. E eu lembro de um dia que eu já não estava aguentando mais, né, essa situação, porque eu tentava me aproximar para poder ter um diálogo, ou até pedir perdão a essa pessoa. E eu me questionava o porquê eu era tratado desse jeito com essa pessoa. E aí começa aquele questionamento da gente, né? Se eu não fiz nada, eu sempre fiz isso por aquela pessoa, e hoje assim. Mas Deus fez entender que a pessoa, na verdade, não é má pessoa. Tanto é que é meu amigo essa pessoa ainda. É o meu amigo. E fala comigo uma boa, tranquilo. E Deus fez entender que essa pessoa não era má. Ela estava sendo influenciada pelo mal. Aí, cheguei na minha casa e o Espírito Santo falou comigo uma coisa: vai e pede perdão. Quando Deus falou comigo no meu coração isso, foi mesmo que entrasse uma faca assim afiada em mim. Por quê? Porque eu ficava me questionando. Eu nunca fiz nada com essa pessoa, Deus. Pelo contrário, sempre ajudei essa pessoa. Eu nunca fiz nada com essa pessoa, não tenho nada contra essa pessoa. Cada vez que eu indagava, o Espírito Santo falava: vai
e pede perdão a essa pessoa. Deus sabe que isso é muito verídico aqui agora. Aí vocês falam, o pastor se emociona, o pastor chora. Não estou nem aí, porque isso é verdade que eu estou falando aqui. Deus sabe que é verdade. E aí, para completar, quando eu entro em casa, cai a chuva. Uma chuva, um chuva temporal. Aí, essa pessoa não podia entrar na garagem porque tinha que abrir o portão e estava chovendo muito forte. Tinha que esperar a chuva passar para poder colocar o carro na garagem. E ali eu estou lá no meu dilema com Deus, né? O Espírito Santo mandando eu pedir perdão, mesmo sem fazer nada, e eu relutando. E a chuva, Thaís, aí eu peguei e usei o argumento da chuva, né? A gente acha que Deus é bobo, a gente acha que Deus é menino. A gente acha que pode dribliar Deus. Se engane com isso, você se engane com isso. Aí eu joguei o que? O argumento da chuva, e disse, Senhor, tá chovendo, quando passa a chuva, na mesma hora, Deus falou, eu quero que você vá agora. O Senhor Deus sabe que é verdade que eu estou falando aqui, não quer se ouvir de ninguém, jamais. Eu abri o portão, a chuva caindo. Ele estava dentro do carro, esperando a chuva passar, e eu bati no vidro do carro. Quando ele baixou um pouquinho, o que é que você quer? Eu disse, eu vim te pedir perdão por tudo que eu te fiz. Essa palavra matou aquela pessoa, quebrou aquela pessoa. Ele disse, Haroldo, não é assim não. Abriu o portão, a pessoa entrou e disse, eu que te queria pedir perdão. Você nunca fez mal a mim não, rapaz. E ali aquele mal foi quebrado. Por isso que eu digo, ser paciente, sabe não falar, ter o domínio próprio. Muitas palavras falam muito mais do que ações. Como também palavra machuca, mas tem palavra também que fala muito mais do que ações. Então, somente aquela palavra quebrou todo o mal. E volta a dizer, essa pessoa não era uma pessoa má, ela é influenciada pelo mal. Estamos entendendo isso ou não? Porque nunca fez nada a mim. Voltando para aqui para a palavra de Deus, eu quero repetir mais uma vez esse versículo, é tão importante em nome de Jesus Cristo. Diz assim, com muita paciência se convence o príncipe, e o falar agradável pode quebrar os ossos. Então, quando você age com sabedoria, quando você age com mansidão, quando você age na direção do Espírito Santo, quando você age no domínio próprio, tenha certeza que a palavra que vai sair da tua boca vai tocar naquela alma, pelo menos a pessoa vai refletir. Eu tenho certeza, se não refletir, naquele momento vai ficar martelando. E eu tenho certeza que a pessoa vai voltar e dizer, fulano, me perdoe. Eu agi por um momento de impulso, por um momento de ignorância ou de arrogante. No nome de Jesus, a paciência, ela é uma virtude. E Deus quer que você e eu cultive isso, para que você tenha saúde, para que você tenha paz de espírito, para que você tenha comunhão com Deus, para que você durma de cabeça no seu travesseiro e acorde de manhã feliz da vida. Ser paciente é uma virtude do Espírito de Deus. Palavra de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo livro Provérbios, capítulo 22, 25, verso 26, assim: como fonte frutífera e manancial poluente, assim é o justo que dá lugar ao ímpio. Repare que interessante, ele faz duas comparações, figuradamente. Agora a gente joga para o mundo espiritual. Escute isso agora. Você é uma pessoa tranquila, você é uma pessoa que sempre teve paciência, mas de um dia para cá, você vive sem paciência. E o importante disso é que você deixa ser influenciada por outras pessoas. Você não é assim. Não se contamine, não se misture. Seja aquela pessoa que você era antes, aquela pessoa doce, amável, aquela pessoa que as pessoas tinham prazer de conversar com você. Mas por falta de paciência, por falta de domínio próprio, ou por falta de você e eu não se policiar, não vigiar, se torna essa pessoa amarga. Uma pessoa sem paciência. Uma pessoa sem paciência é uma pessoa amarga.
Não tem como se conversar com uma pessoa desse jeito. Então, no nome de Jesus, volte a pedir a Deus esse fruto, que é o fruto do Espírito Santo. E nós temos base para isso, sim, na palavra de Deus. Lá no livro de Gálatas, capítulo 5, por gentileza, em nome de Jesus Cristo. Livro de Gálatas, capítulo 5, por gentileza. Estamos chegando lá. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe nenhuma acusação. Contra essas coisas não existe nenhuma lei, nenhuma acusação contra você. Lembre disso. Guarde isso aqui no coração. Aprenda a ter paciência e domínio próprio, que é virtude do Espírito Santo de Deus. Deus pode nos ajudar a controlar nossas emoções. A Bíblia pode nos ajudar você a manter autocontrole, né? Principalmente das nossas emoções. A Bíblia, ela nos ensina, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, a nos controlar emocionalmente. Repare que diz o seguinte: controla-se também as nossas ansiedades, controla o estresse. Diga amém. Mas para que isso eu venha a receber essas virtudes, eu tenho que pedir a Deus o domínio, o fruto do Espírito Santo. A paciência, domínio próprio, paz, amor, benignidade e bondade. Isso são frutos. Então, no nome de Jesus Cristo, pastor, é porque eu me estresso logo, eu sou tão nervoso que me estresso. Aprenda a ter paciência, aprenda a ter domínio próprio. E isso, quem vai fazer você aprender, com muito respeito, é eu e você mesmo. Por quê? O Espírito Santo, quando a gente abre nossa mente, nosso coração, ele já entra em nós. Então ele começa tipo assim, já foi plantado o fruto. Agora eu vou desenvolver. Diga amém. E como é que eu desenvolvo? Praticando. Não vai ser fácil, mas diga você, não vai ser difícil. Sabe por quê? Porque se você confiar em Deus, que você hoje quer mudar, que você determinou a mudar a sua vida, ter paciência, se você determinou, Deus vai te ajudar. Não tem como, isso é a parceria de Deus com o homem, de Deus com o ser humano. Você determinou, você quer, Ele vai fazer. Porque Deus vai agir na sua vontade. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Eu quero assim orar por você agora. Terminar esse programa aqui orando. Em nome de Jesus. E dizer que Deus, em nome de Jesus Cristo, sabemos que está escrito que os tempos estão sendo difíceis. Sabemos que, meu Deus, em nome de Jesus, que todos os dias nós somos afrontados. Todos os dias, Senhor. Porque o mundo espiritual, o reino espiritual, ele é ativo. Ele não para, Senhor. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, paciência, nos dê domínio próprio, fruto do Espírito Santo, para saber lidar em cada situação. Muitas das vezes, Deus, muitas das vezes, há situações que tiram a gente do sério. Mas se não fosse o Teu Espírito Santo que nos dominasse, nos controlasse, nós teríamos pecados e feito, meu Deus, muitas vezes bobagem. Mas te damos graça por Teu Espírito Santo, mesmo com nossas fraquezas, mesmo na nossa fragilidade, nos segura e nos controla. Espírito de Deus, eu te peço em nome de Jesus, faça aquilo que nem eu e nenhum mortal pode fazer, a controlar nossas emoções. Nos ajude, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Fica com Deus, a paz de Jesus Cristo, e até o próximo programa, se o Senhor disser que sim. A paz e o cheiro no coração.